Olá, amigos da TV, ela está começando mais uma edição do programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Silvio Keller, que tem uma relação muito forte com o esporte, mas na vida profissional também é ligado à área de contabilidade, área contábil. Silvio, prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é meu estar com você e com o seu público no Nossa Gente, que é um programa que leva, valores e também muitas histórias de gente que fez a nossa cidade. Vamos contar a tua história? Pode ser. Pois é, você não é blumenauense. Não sou blumenauense, me sinto, Blumenauense, eu vim de Massaranduba, que é, sempre digo, uma pequena cidade entre Blumenau e Joinville, no Vale do Itapocu. Vim para cá com 10 anos, em 1971, naquele período chamado de êxodo rural. As famílias pobres do interior vinham para a cidade em busca de estudo. Meu pai e minha mãe vieram, eram agricultores, e vieram para Blumenau, então, com 98 mil habitantes, e aqui construímos toda a nossa vida profissional e pessoal. Você é de família numerosa, não? Não, ao contrário da maioria dos meus parentes da Massaranduba, trabalho na roça, sempre exigiu braços e masculinos. Meu pai e minha mãe me deram somente um irmão. Não tenho mais meus pais comigo, mas tenho só um irmão, 3 anos a mais que eu, e também canhoto, que sempre gostou. Depois a gente fala muito de futebol. Pois é. E você lembra como é que foi a tua infância aqui em Blumenau? Já não era bem mais uma infância, com 10 anos para aquela época? Lembro, sim, lembro com muita propriedade. Eu falo com meus filhos. Nós residimos por um ano aí na Rua São Paulo, na Rua Camboriú primeiro, e depois de 6 meses na Desembargador Pedro Silva, exatamente em cima do Posto Márcio. Meus pais tinham um comércio, o bar, restaurante e lanchonete Canarinho, E eu servi muito cafezinho, então, com 10 anos, para muita gente bacana. Me lembro do seu Furlan, me lembro do Luizinho, da Glória, e todo o pessoal que fluía pela Rua São Paulo, que era o centro de fluxo, e ainda é até hoje, para o centro da cidade. Ficamos um ano ali, estudei no Luiz Delfino, dali fomos para Fortaleza, na altura da igreja São Francisco de Assis, onde ficamos e onde moramos e residimos até hoje. Construímos um comércio ali, e fixamos o nosso coração, nossa base ali na Fortaleza. Então acertei em dizer que você, mesmo com 10 anos, já não se considerava mais criança, na medida em que começou cedo na luta, no trabalho. Já vim da roça, Já vim da roça, acordando cedo de manhã, para tirar leite da vaca, ajudando o pai a abrir porteira para passar com a carroça, com o trator. Tenho muita saudade disso. Chegando aqui, arregacei as mangas, além de ajudar. Logo cedo consegui assinar carteira também, fiz toda uma história, depois a gente pode falar, em grandes organizações que muito me orgulham, Eu tenho as minhas carteiras profissionais como meus cartões de apresentação. Qual foi o teu primeiro emprego com carteira assinada? Meu primeiro emprego foi em 77, vai de 71 a 77, a ida para Fortaleza, e meus pais tinham um comércio, e eu confesso que cedo já era muito inconformado com algumas coisas, muito dinâmico. Eu digo, não quero ficar atrás de um balcão mesmo, porque eu tinha que abrir e fechar. Ali era o ponto final da, então, empresa de ônibus da Glória, abria às 5 da manhã para atender quem ia primeiro turno, voltava da escola Heriberto Miller, então, fazendo o ensino fundamental para fechar a venda. E tudo era granel, não era tão fácil como é hoje, o corpo se pronto, em doses, para a família, para a pessoa. Então, trabalhava muito e ganhava-se pouco, na verdade. E eu buscava outros horizontes. Em 77, eu assinei a minha carteira num escritório jurídico contábil chamado Avancini e Aguiar, que era na Rua São Paulo, perto da antiga Grau Veículos, próximo a Ipiranga. Ali fiquei 5 anos e depois surgiu a primeira oportunidade numa grande corporação e fez a minha mudança profissional para a cidade de Gaspar. Agora, antes disso, você foi para a escola, Fui para a escola, concluí o fundamental, Aonde? Eu concluí o fundamental no Heriberto Miller, na Fortaleza. E sou de um tempo em que não havia custeio algum. A gente vivia um tempo ainda do regime militar e que não haviam concessões muito grandes para a área da educação. Então, eu fiz todo o meu estudo sem buscar, mesmo porque não existiam bolsas de apoio. O meu ensino fundamental eu fiz no Heriberto, daí, e meu sonho era ter feito Machado de Assis. Todos os meus filhos fizeram Machado, mas eu fui direto para o Colégio Franciscano Santo Antônio, tenho com muito orgulho, com o troféu, eu fiz o técnico contábil, é uma escola renomadíssima de formação de grande. Carlos Richbitter é formado pela Escola Técnica de Comércio Santo Antônio. A consequência para a FURB Contábeis, eu concluí em 85, um ano a mais. Tivemos 2 grandes entraves, que foram as enchentes de 83 e 84, foi assim,
um baque muito grande para a gente, uma parada. Em 85 concluí, e assim, e recebo com troféu também o privilégio de ter coordenado, tendo assento dinâmico na montagem da primeira pós-graduação de exatas da FURB, em 89 e 90, no curso de contábeis, com um sucesso enorme, que a gente conseguiu trazer toda a nata da ciência contábil no Brasil. O Pelé, o Sócrates, o Cruyff e o Zico. Quem? Eudícios Martins e todo o elenco de Josir Gomes, da FGV, e todo o elenco de craques da USP. Então, eu sempre tive uma vontade de conviver com um horizonte de informações da minha área. Ô Silvio, você é vocacionado pela matemática, gosta de números, ou no caminho lá no ensino básico alguém te influenciou? A influência era pela dinâmica da função e pelo status que dava você ser um contador, né? Eu sempre tive uma tendência mais para humanas, e tanto que sou professor hoje na área de exatas, né? E também na comunicação, nós somos colegas em não um só veículo de comunicação, mas eu digo que o ser humano é plural, ele não é singular, eu acredito que você deve exercer as suas tendências. É uma referência da Vinci, ele pintou a Mona Lisa, mas ele era cientista, ele era professor, ele era pesquisador. Então, o lado mais forte meu foi o de exatas, onde eu exerci 43 anos na área de controladoria financeira, né? Você há pouco mencionou seus filhos, você é pai de quantos filhos? Tenho 3 filhos já, todos criados, um só com 17 anos, que é o Eduardo. Homenagem ao Edu, né? O do meio é o Guilherme, o dela tem 17, faz CEDUP, onde eu tenho assento em 2 disciplinas do curso técnico de contabilidade e de administração, e entendo que é de técnicos que o Brasil precisa nesse momento, não precisa muito lá em cima, tem que estruturar a base e precisamos de técnico para nós não começar a perder mais do que estamos perdendo para Vietnã, Camboja, Birmania e por aí vai. O Guilherme do meio, com 27 anos, estruturado na equipe em TI, em comunicação e TI, e o mais velho com 35, Guilherme em homenagem, Guilherme Keller, que é o nome do fundador do América, mera coincidência. Sim, sim. E o mais velho Cristiano, com 35, formado na Escola Técnica Federal e coordena toda a área comercial e logística da Vila Germânia Alimentos. E é um neto de 16 anos já. Já é avô? Velho, avô, o Vitor, que reside em Camboriú com a mãe, e está entre o Botafogo e o América. Pois é, e claro, daqui a pouco nós vamos falar dessa paixão pelo futebol, não só pelos números. Sim, né? Sim. Vamos sair da contabilidade para ir para a paixão clubística, né? Sim. Que, aliás, tem um diferencial muito grande. Acho que o telespectador já entendeu, quem não conhece a origem do Silvio. Sim. Agora, e a esposa, é blumenauense? Esposa é blumenauense, família Junques, veio também do interior ali de Gaspar, da região do Baú, e uma pessoa maravilhosa que comigo me seguiu em todos os meus desafios. Nunca tive problemas na vida, Minosso. Eu sempre tive desafios e agradeço, né, a Deus e por ter sempre alguém com a coragem, com a fibra da mulher que eu tenho que ser ao meu lado. Você contou sobre o teu início, né, na vida como trabalhador, muito jovem, depois já com a carteira assinada. Passou por muitas empresas, não? Passei sim por empresas renomadas. Eu falei que a minha carteira, as minhas 2 carteiras, uma... encheu 2 já? A primeira, a segunda não enchi ainda, né? Mas estou assinada ainda, né, com o grupo que eu defendo atualmente a minha função. Mas eu tive um salto muito grande indo para uma empresa que se tornaria maior da América no ramo de commodities agrícolas, que é a saudosa Ceval, né? A Ceval Agroindustrial, depois Ceval Alimentos. Dali eu recebi um convite que me honrou muito para assumir a controladoria da linha Círculo, 3 anos depois, e acabei, por convite, retornando ao grupo Ceval, que já era Ceval Alimentos, na divisão Seara, que então era uma empresa separada, Seara Agro, que depois incorporada virou divisão Carnes, e fiquei até ali em 97, quando a Bunge americana adquiriu o controle acionário, e por extensão fiquei no grupo Bunge até 2003, né? Depois disso, eu tive uma volta ao grupo Hering, no grupo Resima, que é o braço ambiental da Hering, onde fiquei até 2014, e agora no grupo atual, você conhece o grupo Sudariágua Plamax, do seu Cor e dos seus filhos, né? Que é um grupo forte na intermediação da linha hidráulica e outros componentes. Nessa vida profissional, o senhor exerceu certamente diversas funções, né? Diversas funções, mas sempre com foco para a contabilidade gerencial. Lá no escritório, quando eu comecei, eu fiz a contabilidade legal, aquela dos balanços, as demonstrações legais que vão para o jornal, para o investidor. Mas sempre a minha obsessão,
a minha realização foi para a visão interna da contabilidade, né? As áreas de custos, orçamento e principalmente a contabilidade estratégica, de planejamento, projetar e simular as demonstrações 3, 4, 5 anos para frente. Isso lá no cenário de país inflacionário ainda. Então foi uma área a que eu muito me dediquei e alguma coisa aí está sendo preparada para ir para a literatura também, para deixar isso, né? Para quem nos seguir depois. Mas com muitos produtos, com muitos projetos que eu participei que me realizaram bastante. Imagino que também a sala de aula te dá uma satisfação, né? Enorme, enorme. Eu quando eu vejo assim que alguém diga, eu trabalho lá lecionando. Não trabalho lecionando. Eu me realizo comunicando e passando as minhas vivências e as minhas experiências profissionais e também são comungadas com o lado pessoal também. Então, me sinto muito feliz e para mim quando bate o sinal que acabou o meu dia numa sala de aula, é um momento que me entristece muito. Silvio, há pouco você lembrou das enchentes de 83, 84, quem é blumenauense sabe mais do que ninguém, quem escolheu Blumenau, assim como você e eu, para morar, sabemos o que é uma enchente. O senhor deve ter muitas lembranças. Tenho muitas lembranças e a de 83, que foi a primeira de grande vulto no nosso tempo, teve lá em 1911, 1910 também. Eu me lembro que fiquei 27 dias sem localizar a nossa residência, que era no começo da física, bem próximo à igreja. Então a gente teve que aprender a se dar as mãos, né? E a donada que se tinha, dividir ainda, né? Eu trabalhava no posto de coleta e de distribuição de roupas e alimentos, que era anexa à paróquia São Francisco de Assis e fazia o interrelacionamento com os outros pontos, mas foi um momento de se dar as mãos em que o blumenense entendeu que ninguém é feliz sozinho. E aprendeu literalmente a remar também? Exato, remei muito, né? Havia todo um processo de deslocamentos. Nós não tínhamos hospitais ali. O meu pai sofreu uma queda, né? E ele foi deslocado para Pomerode e eu só fui vê-lo depois de 43 dias. Perdeu parte de um dedo, inclusive. Ele era uma pessoa com saúde delicada naquela época. Então foram momentos assim que a gente não esquece, ficam gravados na retina da gente, cada momento, cada situação. E que a gente procura passar também, quando tem a oportunidade de entender que só nos momentos difíceis, e às vezes nas derrotas, se nós virmos isso como uma derrota, aquela tragédia, né, que a gente cresce. Que a gente cresce como ser humano, né, e se diferencia de tudo mais. Silvio Keller, meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa faz um breve intervalo. Eu te convido para que você continue aqui ligado no canal da TV Legislativa, porque em instantes, é breve a nossa pausa, estaremos de volta para a sequência do programa e aí vamos conversar um pouco mais sobre a paixão do Silvio, que é pelo futebol, é pelo América. Até já! Todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. Fique ligado na TV Legislativa, agora com programas inéditos todo dia à 13h e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. E como foi prometido no primeiro bloco, nesta segunda parte do programa, nessa entrevista com o Silvio Keller, nós vamos falar um pouquinho sobre a paixão do meu entrevistado, americano, mas americano não da infância, americano que surgiu por acaso no meio do caminho. Eu diria que a gente se aproxima, né, das coisas que a gente gosta, há uma tendência de a gente querer falar sobre o que quer, enfim. Eu sou da década do rádio, então, 61, nasci, 71, 10 anos, e eu vim para Blumenau, lá em Massaranduba, ouvindo muito já Rádio Bandeirantes, Fiore Gigliotti, e no Rio de Janeiro, Valdir Amaral, Jorge Cury na Globo, que são os expoentes da comunicação. E quem não era Santos era Corinthians, e quem é da minha época, com 57, 58, 60 anos, então, na época, havia um processo de comunicação nacional desses veículos. O Rio Grande, ele é um apêndice, ele está ali ao lado com o Grêmio e Inter.
E eu, obviamente, para ser do contra, a minoria, eu era Corinthians como era o meu irmão. A gente imitava o Rivelino, enfim, e se falava muito. Mas já sabia da existência do América, porque Edu, por exemplo, tinha sido o artilheiro da Taça de Prata 69 com 17 gols. E naquele ano, o craque das Américas. Hoje, só o craque do mundo, etc. O troféu craque das Américas era muito valorizado. O Edu que tinha jogado com o Tostão, a Taça Rio Branco vencendo o Uruguai. O time do América me chamava a atenção. Mas quando eu cheguei em Blumenau, me perguntavam, mas o que você é? Flamengo, Vasco, Fluminense? Resumindo, o meu irmão de corintiano virou Botafogo, e eu rivalizava muito com o meu irmão. Jogamos muito salão junto, 2 canhotos, sempre brinco com o César Paulista, quando ele joga junto, 2 canhotos também, complica. E eu vou ficar com o América, porque o América era o último time ofensivo do futebol brasileiro. O Zagallo já tinha destruído a ofensividade do nosso futebol, indo para o 4-3-3, jogando meias como pontas. É o caso do próprio Rivelino na Copa de 70. E o América tinha Ivo e Braulio no meio, Ivo do Teu Grêmio e o Braulio do Inter, e um ataque com Flecha, Luizinho, Edu e Gilson Nunes. Tomava 2, fazia 3, tomava 3, fazia 5. E o América dividia Maracanã. Então foi assim uma paixão a qual me entreguei de imediato. E não larguei mais. Então com 11 anos eu me defini pelo América. E esse ataque anterior que eu falei para você no intervalo, com Joãozinho Antunes, não cheguei a ver jogar, infelizmente, o Joãozinho Antunes, Edu e Eduardo, os 2 irmãos Antunes mais velhos, né? Nós americanos dizemos que Edu tem um irmão que chamam de Zico. Até tem uma historinha rápida, eu estava no dia na redação do Globo com o Stefano, que é amigo meu americano, é colega meu nessa obra, e o Zico chega e todo mundo se reúne em torno dele. 3 pessoas não foram lá, ficamos na nossa mesinha sentados. Aí o pessoal, esse aqui é o Zico, o pessoal falou, você que é o irmão do Edu, é? Aí ele começou a rir, ele percebeu que a gente era América, né? Eu conheci bem o Edu quando foi técnico do Joinville. Exato, ele tem muito carinho por Santa Catarina, por Brusque, ele chorou muito com o falecimento ali do criador dos Jogos Abertos, que era amigo pessoal dele. Pois é, do Rubens Facchini. O Rubens Facchini. Vamos mostrar em detalhes essa camisa. Essa camisa, ela é de que ano? Essa camisa é de 67, que o Edu vestiu com o melhor da família, né? Chamado o Antunes, que eram os mais velhos, Edu camisa 10, e é um presente do Edu, não para mim, para o meu filho mais novo, que está autografada aqui, né? Autografada pelo Edu, né? E é uma dedicatória ao Silvio e ao Edu, que é o meu caçula. O Edu fica muito feliz. E aliás, Edu vai para a literatura também, como Alex, pelas nossas mãos, né? Pois é. América Futebol Clube. América Futebol Clube. Hoje, atualmente, quando se fala de América, pelo momento que vive, o que vem em mente é o América Mineiro, né? Agora, o América Carioca, o qual você é o original. Apaixonado, né? E ele tem história. Tem toda uma Muita história. Muita história. O América, a edição de outubro do ano passado da Placar coloca os maiores pontuadores em campeonatos nacionais, e veja que o América foi alijado da primeira divisão em 86 na caneta, né, pelo grupo dos 13, e o América está na 32ª pontuação, contando os pontos de 71 até 86. Não fica longe dos demais grandes. O América foi para a Justiça Comum e aí decretou seu fim. Né? Decretou seu fim, brigou 8 meses. Não que o fim, está disputando o campeonato da Série B lá, Série B1? Segunda divisão carioca. A última competição nacional, a 4ª divisão, foi em 2010. A última Copa do Brasil foi em 2007. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. Quem vai torcer por um clube que não joga? É muito difícil. O América, que fez história no Rio de Janeiro, fez história no futebol do Brasil, emprestou jogadores para a seleção brasileira. Todo um elenco, né? Edu, que eu falei há pouco, jogou a Taça Rio Branco contra o Uruguai em 66, logo após a Copa de Londres, fez chover dentro do centenário. Em 76, na Copa América do Peru, a América tinha 3 jogadores, Flecha do seu Grêmio, o Ivo do seu Grêmio e o falecido Orlando Lelé pela direita correndo. Moreno também, Jorginho, que depois foi para o Flamengo, vestiu a camisa da seleção. O América nos deu Tarcísio. Nos deu Tarcísio, né? Muita alegria lá no Grêmio. Muita alegria. Tarcísio é a cria do América, então. A América sempre formou muitos jogadores. Hoje vive uma crise, eu classifico a crise do América num paralelo com a crise do Brasil. A ausência de construção e renovação de lideranças com competência e com gestão, habilidade da gestão, é que fizeram a América ir para onde foi. Mas você frequenta lá a sede do América? Frequento. A sede do América está para se tornar um shopping, né? Mas assim, o América vive, isso que eu falava há pouco, a ausência de uma liderança com competência faz que existam vários grupos brigando
pelo poder do clube e não para o clube. Então é muito triste. Mas ainda tem um belo de um estádio, o estádio de Julito Coutinho, que foi presidente da CBD, hoje é CBF, né? Foi presidente da CBD, hoje CBF. O Giolito foi aí, eu sempre falo, alguém que fez muito mal para o América, ele como gestor, né? E o próprio Hildo Nejar, que é gaúcho e construiu esses grandes times do América, levando os jogadores gaúchos para o América, ele dizia, Silvio, o América tem um problema crônico. Se não construir lideranças novas que tenham habilidade, o América vai morrer. Só não morrer porque tem um patrimônio muito grande. Deixa eu pedir para o Elésio aqui, que é o nosso cinegrafista, para pegar essa camisa que nós já mostramos, porque você trouxe mais 2 camisas aqui do América, né? Exato. Estou entrevistando hoje no programa o Silvio Keller, que é contador de profissão. Contador de profissão. E um apaixonado pelo América. Apaixonado. Todo mundo tem as suas paixões. Olha só, eu, fora do Rio de Janeiro, aqui em Santa Catarina, pelo menos o único americano que eu conheço é você. Sim. Eu sei que tem um torcedor fanático que é colega jornalista e que é uma referência, que é o José Trajano. José Trajano, já estivemos juntos. A Tijuca, né, que é uma região do América ainda, é uma região da boemia, então já sentamos no boteco, tomamos já algumas caipirinhas. O Escobar é da Tijuca também. O América ainda tem algumas referências, mas a frase não é minha. A cada óbito de um americano fica um espaço vazio na arquibancada. É muito triste isso. É muito triste. E era um clube de muita torcida, né? Muita torcida. O América dividia o Maracanã. Pegar ali 86, América e São Paulo, o América dividiu o Maracanã na semifinal do Brasileiro, né? E por isso não aceitou ser rebaixado. E essa camisa? Sim? Essa é uma camisa que eu acho muito interessante, que o presidente da época, falecido já, mas a esposa, muito amiga minha, ela bordou à mão o América e o escudo aqui. Então, essa camisa foi usada na Bariri em 98, 15 de 12 de 98, num jogo com a Napolina. Bariri cabem lá apertado 6 mil pessoas. Ficaram mais de 7 mil pessoas fora da Bariri, ali perto da igrejinha, né? Porque o América tinha a chance de voltar para a segunda divisão. Não voltou. Mas vai subir um dia. Vai subir um dia. Nós temos que acreditar. Tem que voltar na elite, pelo menos, do futebol carioca. Exato. Tem agora, começa de novo a segunda divisão e o América, a gente espera que consiga construir, né? Perdeu na justiça agora a participação do Wellington Nem, que foi vendido para... O Wellington Nem, o Fluminense vendeu para o Shakhtar Donetsk, o América brigou na justiça e perdeu os 30% que teria direito. 7 milhões e 200 mil reais do caixa do América que deixaram de entrar. Eu sei que você quer mostrar a coleção toda das camisas que você tem do América, né? Eu ia pedir para o Elésio aqui para mostrar primeiro esse livro, que você falou há pouco do Edu, mas, como dissemos durante o programa, o América emprestou muitos jogadores para a seleção brasileira, muitos saíram do América para vestir a camisa de outros grandes clubes do futebol do Brasil, e aqui você presente para você, faz um trabalho, né? Alex Coração Americano, o campeão do jogo limpo. Foi muito sucesso essa obra, entre os americanos, é claro, né? Pesquisa. Por que ele levou a escrever esse livro aqui? O que me levou foi a ida ao Jô Soares em 2004, a pedido do já falecido Max Nunes, que deixa um espaço enorme na galeria de americanos notáveis. Segundo a pele do América, do Max, era o América, ele vivia dentro do América. Ele me convidou, insistiu para que eu fosse no centenário falar pelo América, né? Pela minha distância, pelo meu comprometimento com a América, enfim, foi. E ele pediu, Silvio, não esqueça o América, escreva alguma coisa, comece, como é que está aquele alemão lá do Sul, já que tu és alemão também e tal. Não. Quem? O Alex. Cara, escreve, nunca mais vi falar sobre o Alex. E aí surgiu a ideia de lançar homenagem. O Alex, por 14 anos, vestiu a camisa do América, né? É um dos jogadores que mais jogou no Maracanã. Ele perde somente para o Liminha, volante do Flamengo da mesma época, contemporâneo. E o Alex, ele naturalizou-se, Alex era convocado por Saldanha para a Copa do Mundo de 70, como também era Edu e como também era Zé Carlos. E acabaram desconvocados depois pelo Zagallo por outros interesses. Mas o Alex, ele é uma referência, ganhou o prêmio Belfort Duarte, mora em Canoas, lá em Porto Alegre, ali pertinho. E pois é, ele está ajudando a erguer a taça aqui de campeão da Taça Guanabara de 74. Taça Guanabara. É a foto de capa aqui do livro. Exato. E aqui no contexto, né, muitas fotos... muita história aqui de grandes jogos. Quem era o time que o América, no auge, rivalizava? O América sempre tinha, e é verdade isso, os botafoguenses me perdoem, era a quarta força, né? A América era a quarta força. E se você pegar a estatística de confrontos entre América e Botafogo, agora que o Botafogo virou, mas até 2011 a América tinha 9 vitórias de vantagem sobre o Botafogo. Então o quarto lugar do América passou a ser o quinto e hoje nem é mais. Hoje apareceu o Bangu, enfim,
por uma questão que nós já acabamos de conversar, mas as nossas grandes vitórias sempre foram em cima do Fluminense. Pois é, você foi meu convidado e está participando aqui do programa Nossa Gente pela tua história, pela tua relação com a cidade, pela nossa amizade, enfim. Você também tem uma história de vida aqui e por isso está presente no programa. Mas antes foi no Jô Soares, certamente muita gente te viu lá, né? Sim. E você está com essa camisa vestida naquela época, né? Exato. No programa foi? Vestido no programa. Na época, prepararam para mim, o fabricante preparou e foi, né, com a camisa. E homenageava aqui o Ivo, que é uma referência para mim, o Ivo Wortmann, né, que veio do teu Grêmio. Era volante. Era volante, um volante moderno, né? Ultrapassava e finalizava. Eu levei essa camisa e com ela fui ao programa do Jô, justamente na semana do centenário do América. Foram feitas 250 peças dessa camisa. Só o meu dourada. aqui já foi um esforço redobrado. Esse é um tamanho especial do fabricante para você, Jô, Obrigado. que veio numerada, eu acredito, com uma numeração especial. Atrás? Atrás, veio, bonita. não tem número nenhum atrás, olha, tá vendo? Bonito, né, Jô? Na verdade, foram feitas 250 peças e uma dessas está sendo destinada Mas para tá você. bonita mesmo. Bonita, tá? A convite da produção, da Mas já Patrícia... faz um tempinho. 2004, o América fez 100 anos em 18 de setembro de 2004, 14 anos agora. E fui falar pelo América, né? Para mim, o América sempre vai ser uma coisa muito séria, né? E como eu sempre disse lá, com muito esforço a gente faz. Mas por que pelo você América. repetiu tantas vezes a palavra com muito esforço? Porque a produção, a Patrícia e o próprio mais querido que era, o Marcos e a Sofia, problemas de saúde, eles conseguiram perder todo o material, né, que eu tinha preparado para o Jô. O Jô também não passava por problemas de saúde, não havia programas disponíveis e não se sabia o que ia para o ar naquela terça-feira que eu gravava, enfim. Eu tinha baixado um site na internet, um domínio, cadastrei entrevista, mandei os vídeos, as perguntas para o Jô. Quando eu sento no lado do Jô, eu vejo que não tem nada. E, inclusive, perderam o material que eu tinha levado. O livro, né, nós lançamos o livro do Centenário, em que os 100 maiores americanos, e foi democraticamente eleito, eu fui eleito um dos 100 maiores americanos vivos, né, escreviam cada um a sua página sobre a América, porque era América, enfim, e o Max também. Isso tudo se perdeu. Então, eu disse para o garçom, do lado, eu sempre esqueço o nome do chileno ali, ó, que serve, né, poxa, tem que ser com muito esforço para aguentar vocês aqui. Mas eu entendi que durante a conversa com o Jô, essa expressão com muito esforço era dadas as dificuldades do América. Também, porque a América estava na C, né? E já não existia mais a Série C, a América já não entrava mais na Série C, tinha que brigar por ela. E eu dizia para o Jô, e logo em seguida nasceu, e eu participei de uma comissão com o Dr. Carlos Virgílio Elísio, que era então diretor de competições da CBF na época, que é maranhense de São Luís e torcedor do Sampaio, para criar a 4ª Divisão Nacional, que foi instituída em 2009. E o América passou a ficar sossegado e fazer a oportunidade de poder disputar. Disputou em 2010, depois não disputou mais. Agora tem que fazer uma Série E para o América, pois é, mas... com muito esforço. O América tem feito um amistoso agora recentemente, aí, inclusive com o Boa Vista, ganhou de 2-0. Ganhou 2-0. Você acompanha os jogos, o dia a dia, como as coisas andam lá do América? Acompanho. Tenho muitos amigos, a gente fez nessa Hoje, relação. com o advento da internet, fica até mais fácil. Né? Até é mais fácil, claro, mas muitos convites. Não vai dar para na estreia agora. Não precisa de tanto esforço, né? Não precisa de tanto esforço. É mais fácil a comunicação, né? Mas amigos nos convidam, a gente procura aí, faz um bate e volta, vai assistir um jogo, já vai para Tijuca, já estende, vai até a Barra passear. Tem muitos amigos. Tem o Edu, que eu fiquei e comecei a criar um arquivo para escrever. Ele é, na minha opinião, o maior artilheiro da história do América. Todo mundo divulga como Luizinho Tombo, né, que é o atual técnico do América, como sendo o artilheiro, e eu contesto isso. E junto com o Edu a gente vai provar. Considerando os gols que ele fez nas categorias de base, Edu, ele é o maior artilheiro da história do América. Silvio, muito obrigado. Hein? Eu que agradeço, foi um privilégio, né, estar aqui, dividir um pouco com o seu público, com Blumenau, né, que eu carrego no coração. Aqui eu tenho a minha família, aqui eu me criei, aqui eu me eduquei, aqui meus pais me trouxeram e aqui eles estão, né, enterrados, e aqui que eu vou ficar. Um abraço a todos. Silvio Keller, contabilista ou contador, como você prefere denominar, mas o mais importante parece o maior catarinense apaixonado pelo América. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do programa Nossa Gente. A todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima.